gente tem a situação de quando não tem nenhum, vou anotar aqui para vocês, nenhum projeto. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente não tem nenhum projeto, pode acontecer de você ter que fazer essa estimativa, né? Então, você não tem nenhum projeto da obra, nem o arquitetônico. Então, pode acontecer de você não ter nenhum projeto, ou também pode acontecer de você aí ter um projeto, né, arquitetônico apenas. Então, você pode estar passando por essas duas situações. Ou não tem projeto nenhum, né, nem o arquitetônico, não tem nada ainda, né, em mãos, e você ainda tem que estimar um custo ali para as instalações hidrossanitárias. Ou você pode ter aí um projeto arquitetônico apenas, que já dá uma melhoradinha conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Mas então assim, quando você não tem nenhum projeto, o que você faz para estimar os custos de instalações hidrossanitárias então? Você pode estimar aí, que muitos acabam utilizando, por percentual de obra, né? Então assim, tantos por cento do custo daquela obra é referente às instalações hidrossanitárias. Então isso daqui acontece quando não tem nenhum projeto, mas você já tem, por exemplo, uma metragem quadrada. Então eu vou até anotar aqui, tá? Então, nesse caso aqui, você tem aí pelo menos uma metragem quadrada, mas você não tem o projeto bem desenhadinho ali, você tem uma metragem quadrada. E o que o pessoal acaba fazendo para estimar aí os custos de instalações, no caso, é acabar tendo um valor por metro quadrado, ter uma referência mais ou menos de quanto que vai ser aquela construção e tantos por cento acaba representando a parte de instalações hidrossanitárias. Só que aí eu quero trazer uma realidade aqui para vocês entenderem bem o contexto, tá? O problema de vocês utilizarem um percentual acaba acontecendo que muitas vezes tu pode ter lá uma média, por exemplo, de 5%, né, daquele custo estimado para aquela obra de instalações hidrossanitárias. Então, eu já vi essa referência aqui, né, de 5%, assim como eu já vi referências em bibliografias, livros, né, de 10 a 12%. Então, vocês já estão percebendo, né? Assim como eu já vi bibliografias também, que é da Caixa Econômica Federal, que quando se faz lá o financiamento, tem uma margem para cada etapa de obra, é mais ou menos lá de 3 a 4,5%, 5%, agora eu não vou lembrar bem de cabeça. Mas existem várias taxas, então quando você for pesquisar, por exemplo, quanto que isso representa do custo total de uma obra, vai acontecer que vocês vão achar diversas margens, né? Que 5% é totalmente diferente, por exemplo, de 10 a 12%, é praticamente o dobro. Então imagina, se você for estimar o custo, por exemplo, de uma obra, vamos supor aqui, de 100 mil, pode ser 100 mil como pode ser 200 mil, então fica muito aberto, né? Por exemplo, vocês utilizarem aí percentuais sobre o custo de construção. Então eu queria deixar claro isso daqui para vocês, né? E no caso aqui, só para vocês entenderem, esses percentuais de custos de instalações, enfim, assim como qualquer outra etapa de obra, acaba variando. Então varia com o padrão da obra. Então essa que é a questão, né, que é importante eu passar aqui para vocês, né, trazer essa maturidade de custos para vocês, porque o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma obra que é de pequeno porte, vamos supor aqui, né, vamos supor uma casa, um sobrado, enfim, de um padrão baixo, né, ou um padrão normal, a gente vai ter um certo percentual que refere-se àquele tipo de projeto. Agora, por exemplo, se a gente já tem uma obra de grande
porte e de alto padrão, já muda totalmente essa referência que a gente tem, que representa aquele custo, né, daquela atividade em si, que a gente está tratando aqui de instalações hidrossanitárias. Então, deixa uma margem muito aberta a gente acabar, no caso, tendo essas estimativas de custos por percentual, ou até mesmo, gente, a mesma questão do percentual, entra aqui o valor por metro quadrado, né? Que no caso entra na mesma questão de ter um percentual. Então o valor por metro quadrado fica muito aberto, você não tem muito claro essas informações, né? Por quê? Porque assim, ó, essa referência ela acaba se perdendo. Ela acaba se perdendo muito fácil. Digamos assim. O que eu quero dizer que se perdendo muito fácil? Porque é muito fácil, por exemplo, um construtor chegar lá e falar assim, por exemplo, na minha obra acaba custando aí R$100 o metro quadrado para as instalações hidrossanitárias. E você pega e absorve muitas vezes aquela informação. Muitas pessoas que não têm conhecimento acabam absorvendo aquele tipo de informação. Mas aí eu pergunto, beleza, mas qual era o tipo de construção? Qual, no caso, era o padrão de construção dessa obra? Então, isso acaba influenciando naquele valor que muitas vezes aquele construtor acabou falando. Então, por isso que eu até sempre acabo tratando com os meus clientes, né? Que no caso, gente, cada projeto é muito particular, né? Então, isso acaba impactando diretamente no custo. Então, o custo é uma parte muito sensível que a gente tem. Então, a gente sempre tem que acabar se atentando a esses pequenos detalhes. Aí vocês podem falar assim, Marielle, mas tá bem, então qual que é a melhor forma, né, de eu acabar estimando aí quando eu não tenho nenhum projeto? Se você está me falando que essas referências acabam variando aí com o padrão da obra, assim como o valor por metro quadrado. Então eu falo para vocês, a melhor maneira de vocês estimarem, neste caso aqui, que muitas vezes vocês estão fazendo a viabilidade aí, por exemplo, de uma obra, que é no caso estimar muitas vezes quanto que vai gastar com aquela etapa de obra e tudo mais, é vocês terem aí, vou colocar aqui, obras parecidas como consulta. Então, assim, quando você tem uma obra parecida, muitas vezes que você já executou ou que você tem acesso a essas informações, vocês têm que, no caso, se atentar a esses detalhes. Então, qual o tipo de padrão de obra, qual é, no caso, o tipo de obra, se é casa, se é sobrado, se é prédio, porque essas referências vão mudando. Então, a melhor forma é vocês terem aí, ó, dados de obras parecidas, obras similares, né, justamente para estarem utilizando. Se vocês forem utilizar alguma referência, às vezes de um outro construtor ou de um outro engenheiro, enfim, se atentem a esse tipo de informação, né? Mas qual o tipo de obra, qual o tipo de padrão, porque isso varia. E isso é uma forma aqui somente de vocês fazerem essa primeira estimativa, né? Que é no caso quando você não tem aí nenhum projeto. E nesse caso aqui, a forma mais usual aí, a forma não, né? No caso, esse tipo de estimativa que a gente acaba falando de fazer o estudo preliminar ali, de fato, de uma obra, de quanto que vai gastar com essas instalações hidrossanitárias, nesse caso aqui, que não tem nenhum projeto ainda, é mais usual em obras de grande porte. Em obras de grande porte. Porque acaba se fazendo uma viabilidade inicial ali, né, justamente. Então, quanto que vai ser gasto, muitas vezes já vai abrindo aqui em etapas, né, então a gente acaba tendo isso usual, mas em obras de grande porte.